Se o momento é de retrocessos, nós somos também a resistência, né, Nilma? Então, queria, assim, agradecer demais a aula inaugural, né? Queria agradecer demais a Joana pela articulação. Queria dizer que nós não temos dinheiro nenhum em caixa, mas que a gente correu atrás para trazer a Nilma presente. Não foi fácil, né? E valeu a pena. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma aula inaugural de auditório cheio, assim, um auditório grande como esse, né? Então isso evidencia o acerto do nome, da temática e a atualidade, né, dessa discussão. Bem, a ideia agora é a gente partir para o debate. E as inscrições estão abertas. Então, nós queremos que vocês venham, então, fazer as questões e fazer as perguntas e colocar questões para o debate. Alguém? E o seu nome? Tatiana. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo enlouquecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado as palavras das mulheres que se andam. E se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover as palavras da professora Nilma Lima. Se o mundo andar para trás, eu vou escrever num cartaz: lugar de mulher é onde ela quiser. E se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra esperança. E se acontecer afinal de entrar no nosso quintal a palavra fascismo, todos nós vamos pegar o tambor e o dançar e vamos para a rua gritar a palavra utopia. Que esses 4 anos de produção a gente tenha muita esperança e que as nossas produções sejam muito fortes, né? Agradeço, meu nome é Tatiana, sou nortista, mãe, mulher, professora, orientanda do professor Elison, e essa aula aqui foi um presente. Muito grata. Só queria dizer que vocês são o presente também. Sérgio, uma questão que eu queria colocar para a Nilma escorrer um pouco para a gente é que a gente falou sobre a conquista e sobre esse lugar que hoje nós temos. Mas a gente sabe que daqui a 3 a 5 anos, legalmente a gente deve ter uma revisão da reserva de vagas, tanto nas universidades quanto no Serviço Público Federal. Então, a importância da articulação e da luta para que a gente não perca por um tempo ou de forma definitiva, porque a gente sabe que hoje o golpe, né, já foi falado do golpe que houve com a presidenta, e também podemos sofrer um golpe legal em relação a essas 2 conquistas. Então, que a gente pudesse discorrer e também nos articularmos em relação a isso. Professora André, e depois eu faço
uma coisa que a professora Lima destacou muito bem é a questão do direito, né? E a educação é um direito, e nesse dia a gente vê como ela se transforma em privilégio, né? Porque ter a sua contribuição intelectual, política, cognitiva para a gente é sensacional, e só a gente teve isso. Acho que a gente não vai ter isso em outro lugar, é nessa hora que o direito vira privilégio. O problema é que quando o direito vira privilégio, ele pode ser usurpado, né? Que eu acho que a nossa história conta muito bem isso. Bom, essa é a minha faixa de agradecimento. Meu nome é Lindbergh, eu sou professor do Departamento de Geociências e sou produto de política pública, sou produto de ações afirmativas. Eu entrei na graduação como cotista e entrei nessa universidade como cotista. Então, pensando em direitos privilégios, eu sou dedicado nisso. E por isso eu me emociono, me arrepio mesmo a cada fala, apesar de eu ter perdido uma metade porque estava dando meu filhote. Mas é muito privilégio para mim ouvir isso e estar aqui no meio dos meus colegas e ter essa formação particular. Bom, vamos à pergunta. Iniciei, né, educação, privilégio, em tempos de retrocesso, a gente vê transformações do governo em uma direção muito objetiva do futuro que a gente quer para o Brasil, pelo menos nos próximos 4 anos. Né? O que fica difícil pensar a gente, não só enquanto professorado, estudante, enquanto universidade, mas como se posicionar frente a isso enquanto jovem, enquanto negro, enquanto pessoa, enquanto cidadão, porque as coisas estão acontecendo, a gente acorda de manhã cada dia com uma surpresa e tudo isso fica muito nebuloso. E a professora Lima nos traz uma parte dessa explicação. E aí eu estou pensando, enquanto aula magna, como a gente trazer aspectos epistemológicos, conceituais, né, e pedagógicos para a gente lançar em sala de aula. A estrutura perversa, a articulação perversa, para mim soa muito mais como um complexo, porque na medida que a professora Lima coloca uma entidade, ela também se articula com outras coisas, né, com a rede, como se fosse uma rede mesmo. E aí, para mim, fica um pouco mais difícil, eu queria que a professora explanasse um pouco mais sobre isso, como que esses pontos de contato podem ser, por exemplo, controlados, não só no sentido da sala de aula, no nosso posicionamento, mas, por exemplo, frente à nossa ministra da Educação, do nosso da ministra dos Direitos, né, do Direito da Mulher. Como é que a gente pode controlar discursos e como a gente vai poder ter conceitos claros, metodologias objetivas, firmes, que pode controlar discursos como esse, na medida que cada dia e cada nova lançamento de palavras como essa minam a nossa capacidade de luta. Bom, a senhora já introduziu o tema, eu só estou, né, aumentando mais a possibilidade de entender. Obrigado. Professora Lima, mais que um prazer, né? É uma emoção de ouvi-la e saber que há pessoas que nesse mundo não só passam, que eles ajudam a transformar vidas. E toda essa minha história também de vida, de ser a primeira professora do estado de Santa Catarina, travesti, de resistência, de entrar na universidade também, no doutorado, ser a primeira travesti, não entrando por cotas, mas lutando também por cotas, porque eu tenho certeza que mulheres travestis, elas também são cruzadas por gênero, por raça. Se elas estão 90% na prostituição, é porque essa sociedade ainda quer que elas estejam lá, que não reconhece esse lugar também de direito. Mas a minha fala é uma fala dessa parte de emancipação e conscientização do nosso campo de conhecimento. Parece que é muito fácil a gente dialogar com pessoas que mais ou menos partilham do mesmo pensamento, da mesma ideia. Parece que todo mundo comunga do jeito do nosso pensar. Agora, lá na educação de jovens e adultos,
A educação de jovens e adultos, por muito tempo, também só teve a classe como uma categoria de trabalhador, como se fosse essa única classe que estivesse lá lutando por esse espaço de educação. E quando a gente ouve, né, e aí a gente teve uma parte muito interessante que eu tenho desafiado na educação de jovens e adultos. Semana passada a gente trabalhou sobre o Dia Internacional da Mulher e há uma resistência muito grande dos estudantes jovens, adultos. E aí eu queria trazer isso com a educação de jovens e adultos, e eu disse para eles, quando falamos em cotas também para negros, né? E eles dizem que é um absurdo. Aí eu disse para eles: mas vocês não acham que a educação de jovens e adultos é uma política afirmativa também? Eu queria que a senhora falasse nessas políticas afirmativas que vão além também das questões raciais, que é a questão da educação de jovens e adultos, que é a creche também para a mulher trabalhadora, que é uma política afirmativa que as pessoas não conseguem enxergar, que isso também é uma política pública de fortalecimento da sociedade para as minorias que historicamente não tiveram condições também de deixar os seus filhos para poder trabalhar como mulheres brancas, burguesas, que lutavam por esse direito, diferentemente das mulheres negras que não tinham onde deixar os seus filhos. Então, as cotas, ela amplia essa nossa visão quando a gente também vai trabalhar com as minorias. Essas minorias que estão lá na educação de jovens e adultos, que não conseguem enxergar que este lugar é um lugar também de afirmação, que não é só na universidade. Se estivesse no seu lugar, já estava nervosa com tanta pergunta. Então, primeiro eu queria agradecer um presente mesmo, eu acho que para o nosso programa, para mim, desse dia, né? Esse edital e desse dia, esse ano que promete, né? A gente começa uma longa caminhada, mas a gente também já andou bastante no colegiado, em amadurecimentos, etc. Né? A minha pergunta é porque você entrou, eu me lembrei de um ano atrás, que eu estava muito desesperançada e fui para o Fórum Social Mundial, comprei minha passagem com meu dinheiro e falei, eu vou porque eu preciso me sentir perto de pessoas que pensam como eu. E assisti, obviamente, também entrando a sua palestra ao lado do João Ventura Santos, e que uma pergunta para você foi assim, tá, a gente vai ter eleição, o que você tem a dizer para nós o que vai acontecer esse ano, vamos voltar, o golpe passou. E a tua fala foi, gente, ninguém faz um golpe para ficar 1 ano, 2 anos, né? A gente precisa se fortalecer para o que vem. Mas a tônica do Fórum Social foi a das alianças que a gente precisa fazer nos movimentos progressistas de esquerda. E a gente não conseguiu fazer isso durante 1 ano inteiro. E aí a tua fala de novo, e a minha também, nas minhas aulas, a gente precisa construir pontes, é a comunicação, a gente precisa dialogar as nossas identidades, a gente está junto, não somos os inimigos, mas aí eu acho que está um grande nó, que é o meu desafio, né, que eu queria ouvir um pouco de você, porque a gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas a gente não consegue. Essa ponte a gente não consegue construir com as pessoas que são como nós, que estão do mesmo lado. Assim, tem alguma pista, né? alguma coisa a mais aí para a gente, ou pelo menos a gente começar a reconhecer os desafios que a gente enfrenta aí, para a gente conseguir ir construindo essa ponte, que também não vai ser uma construção rápida, pelo que eu estou vendo, mas a gente precisa antecipar, ou pelo menos começar a ir mais rápido nesse caminho. Era isso, eu agradecer de montão a todos vocês. Bom dia, eu queria, meu nome é Patrícia, sou professora do PPGE também. A minha fala de agradecimento, que é ouvir da professora Vilma hoje, e achei que eu deveria falar o que venho falando em alguns espaços que tem a ver com a minha posição de professora, de uma mulher branca, que vem sendo educada nessa direção que você falou, Vilma, pelo acesso, né, gradativamente, porque foi gradativamente, primeiro com muita dor, né, por
porque isso retoma a posição do sujeito que cada um e cada uma tem dentro do processo da nossa profissão, né, de professora. Eu conheço a professora Joana desde a década de 90, sempre partilhamos de espaços de luta, né, de movimentos sociais, mas eu preciso dizer, né, publicamente aí, que a minha educabilidade nesse processo se deu sobretudo nesses últimos 5 anos, né, como professora dentro da UFSC, há mais tempo, eu estou há quase 10 anos aqui, mas nos últimos 5 anos eu pude olhar para isso. Né? Então eu pude, por exemplo, dentro de uma sala de aula no PPGE, estar com um grupo de alunos e alunas, né? Onde algumas eu também quero muito agradecer, a Zâmbia, a Ivanilde, a Camila, a Liz, e muitas outras mulheres, estudantes deles que estudaram no PPGE e que me puderam olhar, me fizeram ver, olhar, revisitar, né, o meu olhar sobre aquilo que eu ensino. Né? Então, a sua fala, ela me emociona porque, sobretudo, um aspecto que me é muito caro, quando a professora fala da relação com essa ideia de não desperdicem as experiências. Né? Isso me tocou muito ao final da sua fala, porque eu entendo que esse é um conceito que nós precisamos aprimorar. Né? O que é, de fato, a experiência dentro do processo educativo. Né? E outra expressão sua, né, essa fala que também me afeta, que me toca muito, é essa ideia dos corpos insurgentes. Né? Quando você fala disso, eu sinto um corpo assim também. Né? E eu quero dizer que isso é a expressão daquilo que a professora fala no sentido da amplitude, né, das ações afirmativas e como elas tocam e afetam outros corpos, né, em outras posições do sujeito e, portanto, transformam, porque eu me sinto assim enquanto professora. Né, e veja, eu me sinto assim porque a todo momento, né, eu olho e revisito o meu próprio saber e aquilo que eu preciso também para construir, né, e continuar construindo um mundo, então, né, que eu acredito. Eu queria dizer isso, né, porque para mim a sua fala hoje ajuda na construção da minha inteligibilidade sobre esse processo, né, que não é fácil. Né. Inicialmente, de novo eu digo, quando eu fui participar da nossa universidade, a convite da professora Joana, na comissão de verificação, né, isso me doeu, eu saí de lá quase chorando, porque todo mundo falando isso aqui, porque aquilo não me foi fácil. Né. Eu queria fugir desse processo e essa moça que está aí dizia, você vai ficar. E eu fui lá ficando aos poucos e aprendendo também, mas não foi só isso, foram várias coisas. Foi exatamente a chegada desses sujeitos, né, a presença nessa comissão e muitas outras relações, né, que ali se estendiam dentro das políticas que se inauguravam dentro dessa universidade, que já estavam até inauguradas, mas que eu pude vivenciar como professora. Eu fui aprimorando meu conhecimento, mas, sobretudo, eu acho, construindo, né, com mais força a ideia de uma universidade, né, onde a gente pudesse reproduzir todos esses corpos, né, inclusive o meu, também se transforma. Tá bom? Muito obrigada, era isso. Bom dia. Bom dia, professora, doutora ministra Nilma Lino Gomes. Minhas saudações, chefe. Hoje é dia de Exu, não é? Que bom essa fala para abrir os nossos caminhos que a gente está precisando. Muito obrigada. Bom dia também a todos e a todas. Eu queria falar de 2 lugares. O primeiro do movimento negro, porque nós nos constituímos sujeitos nesse lugar. E acho que é extremamente importante dizer o quanto amadureceu o projeto político do movimento negro. Eu estava te ouvindo, estava ouvindo a Luísa Barros falar isso, os eventos que a gente fazia pelo país na década de 80 sobre o movimento negro e educação. Participei de um deles e a Luísa dizia, a gente precisa ter um projeto político para a sociedade. Cada um que tome conta dele na sua parte. Nós, da educação, fomos tomar conta dele como um projeto estratégico. E aí eu escuto
tem que falar de tempo, de cosmovisão, de ancestralidade e, sobretudo, o tempo inteiro questionar o estatuto colonial, porque eu também acho que nós que estamos aqui, nesse momento, falando desse lugar, precisamos compreender que o estatuto colonial ainda é vigente, que esses últimos meses no Brasil tirou dos porões aquilo que nós o tempo inteiro dizíamos que existia e que, de certa forma, enquanto sujeitos de pensamento, utilizando as nossas categorias mentais dentro do nosso valor civilizatório, fomos subjugados. O Brasil tem uma categoria chamada genocídio da população negra, sem que se estude academicamente, politicamente, o que significa genocídio, senão uma relação intrínseca com etnia e raça, senão uma ideia imediata de desconstruir as pessoas. Mas o que eu gostaria de dizer, de falar, e de talvez algum pouco mais de reflexão de tua parte para nos ajudar, é que eu compreendo que esse momento não é mais um momento de reforma de modelo. Eu não acredito mais nisso. Eu acho que as pessoas brancas precisam se abrir para a perspectiva de que esse momento não é mais a reforma de um modelo, do modelo eurocêntrico, por exemplo. Eu quero falar exatamente disso. Que esse momento é um momento de revolução, de desconstrução, de construir uma coisa nova, e aí entender o quanto civilizatório é a cosmovisão indígena, o quanto civilizatória é a cosmovisão africana, que essa desconstrução do civilizado, do incivilizado, do superior e do inferior, e agora é a hora da gente exatamente consolidar a desconstrução desse lugar que o Estatuto Colonial delegou para nós negros e negras do pensamento brasileiro. E por último, eu também acho importante que a gente deva pensar que quando nos abrimos para as culturas indígenas e africanas, nós temos que tomar muito cuidado para não estabelecer uma segunda invasão. Desapropriar quando descobrimos o quanto ela é interessante. Desconstruir os sujeitos dessa cultura e desse pensamento. Desterritorializar. Tirar do lugar de origem. Embranquecer de novo num outro momento histórico. A gente também precisa tomar muito cuidado com isso, que é o que nós estamos sentindo às vezes, quando o projeto de revolução não está desconstruído aquilo que a gente pensou sobre a hierarquização. No mais, muito obrigada, vida longa para ti, mulher. Finaliza aqui essas pessoas e a Nilma responde depois tudo. O que você prefere? São só essas pessoas? Por enquanto, sim. Não, aí eu respondo em geral. Doutorado. A minha fala é mais de agradecimento mesmo, porque eu acho que esse momento a gente esperou por muito tempo. A Nilma é uma grande referência para mim, principalmente na minha pesquisa. Trabalhei com cabelo, orientada da professora Ilka. E assim, eu trago uma dimensão que eu acho que muitas pessoas aqui acabam esquecendo, que é da saúde mental e emocional das pessoas negras, dos colegas indígenas. Então, em tempos de retrocesso, eu pergunto, como resistir sem adoecer? Bom dia a todos. É sempre uma emoção de ouvir. A minha pergunta é bem rápida, ela é só para completar uma pergunta já feita. Eu tenho trabalhado mais de 10 anos na luta por implementação de ações afirmativas, né, no Brasil, e agora sou professora de psicologia aqui no departamento, né, agora pronto. E a minha pergunta é, como você tem lidado, fala um pouco da tua experiência de estar no campo progressista e com os golpes que vêm do próprio campo progressista na hora de implementar as ações afirmativas. Porque eu fiquei com a fala que a gente precisa se unir e eu sempre tento
criar pontes, que foi a fala dela, mas tem muito golpe que a gente leva da gente mesmo, no campo progressista, na hora da implementação, daqueles que a gente acreditaria que estavam preocupados com as desigualdades. Acredito que você, por anos, dentro da política institucional, tenha passado por isso e pode contribuir, né, falando para a gente aí quais são as estratégias de luta nesse momento, né, não só com o opositor, mas interno mesmo. Então, sobre... Trata-se... Então, a gente vive nesse momento de retrocesso, né? Eu acho que durante os anos do governo do PT, a gente brigava muito entre a esquerda, né? Parece que a gente está visualizando alguma possibilidade maior de unidade nesse momento entre nós. Como é que você vê essa questão dessa unidade, dessa identidade que tem que ir para além dos limites da classe, do gênero, da raça e outras categorias afins, não é? Quanto tempo nós nos batemos, então, entre os que se destinam, entre aqueles que se dedicam aos estudos da classe, com os que se dedicam no estudo da infância, com os que se dedicam aos estudos da raça? Que possibilidade nova está colocada agora? Bom, muito obrigada pelas questões. São questões muito boas, muito sérias. Eu vou tentar pontuá-las, porque não conseguiria responder a todas com a densidade que elas me foram colocadas. Eu vou agrupar aqui as questões, pegando essas do campo da esquerda, da articulação de forças, né, que mais de uma pessoa fez. A Andréia fez, você fez, a Lia fez. Então, eu vou agrupá-las primeiro. Eu diria... e tem a questão da saúde mental também, que é muito importante, que a Larissa colocou. Eu não diria para vocês que nós já nos encontramos nesse momento que caiu a ficha, digamos assim, para o campo da esquerda, para o campo progressista, para todas as pessoas desse campo, principalmente as lideranças, dessa necessidade dessa articulação dos pontos comuns. Eu diria que nós temos setores dentro do campo progressista da esquerda que já perceberam isso, nós temos algumas lideranças que já perceberam isso, e talvez, na minha experiência, na minha prática, eu vejo muito mais naquelas pessoas que estão fazendo a política nos seus lugares acontecer, sensibilizadas para isso, do que as grandes lideranças que estão no topo. Porque as grandes lideranças que estão no topo estão disputando, mesmo nesse momento. Né? Então, mesmo nesse momento, quando você tem que fazer um evento do Dia Internacional da Mulher, tem as lideranças que vão lá e brigam, quem vai falar, onde é que vai pôr, qual que é o lugar, aí acaba que faz um evento aqui, outro evento ali, outro evento ali, sabe? Então, eu vejo que essa movimentação e essa sabedoria, ela está vindo muito mais, eu não gosto de falar isso, mas as pessoas gostam de fazer essa divisão entre base e liderança. Eu não gosto dessa ideia de base, porque base tem topo, né? Então eu não gosto muito disso. Mas eu acho que está vindo muito mais do movimento das pessoas que estão se articulando, se movimentando. Por exemplo, os sujeitos das ações afirmativas, essa juventude que vem e começa a nos indagar como lideranças adultas, de como é que a gente briga tanto e não chega a pontos comuns. Eu acho que está muito mais nesse campo. Então eu diria que talvez a grande... urgência para o campo progressista, para construir esses pontos comuns, é menos do povo, das pessoas que estão participando, que estão já sensíveis, muitas delas, para isso, do que para as grandes lideranças que estão no topo. Porque as grandes lideranças, elas estão com projetos, né, individuais também, além de projetos políticos. Então, acho que tem que reaprender muito e tem que trocar, gente. Tem que circular a liderança. Porque tem hora que são os mesmos e as mesmas sempre. Você já sabe como pensa, como age, qual a estratégia. Para isso, o próprio campo das lideranças progressistas do campo da esquerda tem que ter a humildade para se renovar. E nesse momento de retrocessos, ter humildade para se renovar é uma coisa muito urgente. E ter humildade para se renovar, entendendo que a experiência de quem vem, muitas vezes não é aquela experiência acumulada nos anos 80 de quem estava, mas a experiência de quem vem pelo que quem
vem estar construindo agora. E aí exigiria que a gente tivesse a humildade e a sabedoria de trocar as experiências e não desperdiçá-las para fazer avançar aquela luta maior que a gente tem. Então, eu diria que nós estamos nesse momento. Agora, eu sempre faço esse apelo e sempre falo, primeiro porque eu acredito nisso. Segundo, porque há sim movimentações acontecendo nesse sentido. Mas acho que as grandes lideranças desse campo emancipatório, elas precisam ouvir melhor o que nós estamos fazendo, o que essa movimentação está sinalizando, e nós, adultos e adultas, precisamos abrir espaço para a juventude entrar. E não vão ficar para semente. Então tem isso. Tem hora que o nosso campo progressista está envelhecido, gente. A gente vai para as passeatas, todo mundo de cabelo branco. Eu não estou porque eu pinto o meu. Isso que é pretinho. E onde está a renovação? E aí, quando eu olho para o campo da extrema-direita, você já viu a quantidade de jovens que estão aderindo a essas pautas? Isso me preocupa profundamente. E esses jovens que estão aderindo a essas pautas, eles já estão em vários lugares, eles já estão na universidade, e eles entrarão pelas cotas. Porque eles são sujeitos das políticas de ações afirmativas. Então, não virão com as ações afirmativas apenas os jovens e as jovens politizados, de esquerda, progressista, virão os outros e as outras. E aí, qual vai ser o debate? Como que a gente vai construir? Então, a universidade consegue ser um lugar que faça uma suspensão disso? Com o conhecimento? Porque muita gente acredita nisso, né? Que o conhecimento faz uma suspensão e aí todo mundo aqui está emanado dessa suspensão que o conhecimento e a dimensão epistemológica nos traz. E o que nós desconstruímos, nós negros, movimento negro, mulheres, movimento de mulheres, LGBT, é que, e os pensadores e pensadoras críticas, é que o conhecimento, ele é posicionado, localizado. A ciência é localizada. A ciência não é neutra. Embora o positivismo quer nos fazer pensar que sim. E aí o pessoal fala assim, agora vem o povo positivista querendo fazer escola sem partido, escola não sei o que. Eu falei, não tem nada de positivista. Eles são tudo posicionados. São militantes da causa deles. E são engajados, assim como nós somos engajados. Não é isso? Então, eu acho que esse momento agora exige da gente uma capacidade de análise e uma capacidade de sabedoria, de sagacidade impressionantes. E no campo das esquerdas, lá no Fórum Social Mundial, eu tenho falado isso, é muito necessário que a gente consiga entender qual é o projeto mais amplo de sociedade, de universidade, que nós queremos lutar por ele e queremos construir, para que a gente divirja menos e entenda que ter posições ideológicas diferentes, ter construções diferentes, etc., etc., isso é de toda e qualquer luta. Mas o momento sério que nós estamos vivendo agora vai exigir de nós que a gente tenha a capacidade de, em alguns momentos, fazer uma suspensão e falar o que é que a gente tem que brigar aqui, juntos, entendeu? Entendeu, André? Você pode André, tá? Entendeu? É isso. Nem todo mundo ainda atentou para isso, há divergências. Tem gente que discursa, mas na prática vai e faz outra coisa. Mas a gente tem que bater nessa tecla, porque eu não vejo outra saída para enfrentar o que está aí. Porque também, assim como eu falava lá do golpe dos 2 anos, quem ganhou as eleições agora também não veio para ficar 4 anos. Eles querem retomar um projeto que eles acham que é um projeto perdido deles, não é isso? Então, nós também não podemos, no campo progressista, brincar com esses 4 anos. Então, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu tenho o alerta, a sensibilidade, a perspicácia, os movimentos que eu vejo acontecendo, de alianças, porque eles vão acontecendo, mas muitas vezes essas alianças elas estão muito mais naquilo que não é a grande hierarquia, quem está lá no topo, mas quem está aqui no cotidiano, quem pega pesado, quem está lá com os estudantes, quem está lá nas vilas e favelas, quem está lá nos movimentos, entenderam? A gente vai percebendo que há uma movimentação assim, mas nós precisamos que as nossas grandes lideranças entendam isso. E a outra coisa também, deixa eu ver se eu posso falar isso. Vou pensar se eu posso falar certas coisas, né? Nós também temos que entender que tem um toma lá da quantas e quantas análises falando que vai ser atingido por essa reforma, a população do campo, né, as mulheres, a população
população pobre do Brasil, etc. Qual é a articulação nesse momento que as diferentes forças do campo emancipatório podem fazer nesse momento para lutar contra a reforma da Previdência? Eu posso chegar a grupos do movimento negro, das pessoas negras, etc, etc, que talvez meu outro colega e minha outra colega não chega. Então, é lá que eu tenho que fazer esse debate, eu tenho que fazer essa conversa, essa construção. Nós temos que pegar eixos dessa reforma que atinge a sociedade brasileira e atinge grupos específicos e conseguir interpretar isso junto com outras pessoas, porque é difícil para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Isso faz parte de você construir alianças. Então, para construir essas alianças que eu falo, fazer esses lugares comuns, que eu acho que tem que ter uma movimentação nossa, que não seja uma movimentação que precise da grande liderança falar, vamos movimentar agora, entendeu? É uma movimentação cidadã que a gente tem que fazer, entendeu? Como cidadãos e como cidadãs que a gente tem que fazer. E se tiver a aliança das grandes lideranças, melhor ainda. Mas não dá para esperar vir de cima também para a gente fazer. Então tem algo que é da nossa responsabilidade e eu vejo nisso mudanças e possibilidades emancipatórias de você construir aí esses cruzamentos, etc. Porque eu tenho vivido uma situação pessoal muito particular, que agora eu tenho que cuidar da minha mãe junto com as minhas irmãs, e quando minha mãe estava num estado mais difícil da saúde dela, eu me mudei para a casa dela. Peguei minhas coisas e levei para lá. E fui morar lá com ela e com os meus irmãos. Difícil, depois de tanto tempo morando sozinha, voltar para casa da sua família, com todo mundo já adulto, velho, pensando cada um uma coisa, e ir para cuidar da mãe, que era o nosso foco. E ali, a minha mãe mora num conjunto periférico há mais de 30 anos. E era a época das eleições, quando eu fui para lá. E eu vi ser construída, na frente da casa da minha mãe, dos prédiozinhos, uma ocupação em 2 anos. Foi o período do golpe, certinho. E começou desemprego maior, população de rua, não é isso? As políticas foram todas caindo. Era incrível como que aquilo, a gente sabe isso em todos os lugares que nós vivemos. Mas imagina eu, uma pesquisadora que reflete sobre isso, né? E eu vendo essas coisas, eu estava ficando enlouquecida com aquilo tudo. Eu não consegui escrever sobre isso até hoje, mas eu vou escrever. E depois nós fomos descobrir que aquela ocupação não era das pessoas, eu falava isso para a Joana ontem, não era das pessoas que estavam lutando somente pela a sua casa, pelo movimento. Aquela ocupação, ela está capitaneada pelo tráfico local, como acontece em muitos lugares. E o tráfico cobra daquelas pessoas para estar ali. É ocupação ou não é ocupação? Veja, essa é uma questão para a gente pensar. É ou não é ocupação aquilo? E naquele contexto, eu conversava com as pessoas, eu falava com as pessoas, com os vizinhos da minha mãe, e eu via muita gente com ódio à esquerda. Muita gente acreditando nas fake news, porque era impressionante as fake news. Eu via a falsa veracidade que essas fake news traziam, e aquilo eu pensava assim, qual que é o meu papel cidadã aqui? Era conversar com aquelas pessoas. E cá para nós, gente, muitos de nós não conversou com as pessoas nesse processo eleitoral. Muita gente não conversou. Muita gente entregou um panfletinho lá e olha lá, porque achava que seria absurdo acontecer o que ia acontecer. Porque falava assim, não, já estou na universidade agora, né? Que isso? Vou fazer esse negócio de base? Então, tem uma arrogância do campo das forças emancipatórias que nós também temos que superá-la. E essa arrogância, ela tem N fatores. Um deles é sim ter ficado 13 anos no poder, porque a gente achava que nunca mais ia sair dali. E foi se criando uma certa arrogância de que, nossa, nós estamos fazendo muitas coisas boas, etc, etc. E quando a gente fica com arrogância, a gente fica cego para o todo. Enquanto isso, outras forças estavam se aproveitando aqui e avançando e criando raízes. Quando nós assustamos, a coisa estava colocada. É muito difícil falar sobre isso e é muito difícil que as pessoas aceitem ou compreendam isso. Mas eu penso que uma primeira coisa que a gente tem que fazer, se nós vamos criar outros rumos da luta emancipatória, é construir um debate de sinceridade entre nós. Se a gente não construir um debate de sinceridade entre nós, fazendo aquilo que eu falava, que não é automutilação, mas é uma autocrítica para a gente fazer avançar, a gente nunca vai tocar nos pontos nevrálgicos que nos separam. Porque no fundo, a gente sabe o que é isso, quais são os pontos nevrálgicos que nos separam. Né? E entender, gente, que política é poder também.
no campo emancipatório, no campo da extrema-direita. Então, na hora que a gente está fazendo política, discutindo política, tem ali uma questão de poder e tem disputa de poder colocada. Não é uma coisa romântica, ingênua. Então, também saber que altos e baixos terão, idas e vindas terão, alianças serão momentâneas e em outro momento elas se desconstroem e no outro momento elas reconstroem, mas o que nós não podemos ficar é na inércia. E o que eu sinto que a gente está é numa certa inércia. Nós estamos assim. E desse lugar a gente precisa sair. Então eu diria isso em relação a esses temas. Com relação à saúde mental, como resistir? Obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa. Eu fico muito feliz quando a juventude me cita e fala para mim. Me cita, né, gente? Vou fazer me cita. A juventude me cita. Tira isso aí que você está filmando. A saúde mental das pessoas negras e indígenas, como é que fica isso, né? Olha, eu diria para você, Larissa, que é impossível não adoecer nesses momentos. Eu poderia até falar assim, não, é impossível. Vai ter momentos que nós vamos sim, porque o corpo fala, né? Nós somos corporeidade, está tudo interligado aqui. Vai ter momentos. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é não deixar que a falta de solidariedade nos invada. Eu tenho que saber quando é que alguém que está perto de mim está adoecendo, eu tenho que saber levantar, eu tenho que saber dar força. Nós vamos ter que construir mais isso, gente, que a gente fazia há muito tempo atrás. Vou dar exemplo simples. Uma colega nossa adoeceu e estava em casa de licença. Quando nós fomos olhar, quantos colegas tinham ido visitá-la? Todo mundo fazendo lattes, não sei o quê, correndo, fazendo texto, tal. Essa solidariedade, se está junto, isso não vai nos ajudar a superar o adoecimento. O adoecimento pode ser físico, ele pode ser mental, ele está tudo interligado, né? Tirar um tempo para estar com o outro, tirar um tempo para ir com o outro ao médico, tirar um tempo para ir com a outra no terreiro, tirar um tempo para ir com a outra na análise. Isso, construir outros tempos juntos. Isso que é tão forte nas comunidades, né, mais pobres, nas pessoas mais simples, é tão forte em algumas comunidades terreiros. Isso vai ter que ser, por quê? Porque nós fomos invadidos por padrões de uma classe média neurótica. Nós fomos invadidos por esses padrões, de um individualismo, um correr atrás, eu com o melhor carro, eu com a melhor universidade, eu com a melhor tese, não é assim? E esse individualismo exacerbado, ele é fruto do capitalismo exacerbado. E esse capitalismo nunca está sozinho. Ele vem com todas as outras mazelas, racismo, Então eu acho, Larissa, que isso de estar junto, isso de apertar, isso de dar um abraço, isso de ajudar a comprar um remédio, sabe o que eu estou falando? Eu estou falando disso, gente. De trocas solidárias. Você tem que tomar uma medicação, ela é cara, quanto que é? Cotiza. Mas cotiza, tem grupos, nós temos que criar grupos de apoio, de afeto, nós temos que fazer isso. Vocês jovens fazem isso muito melhor do que nós. Nós ainda temos dificuldade, mais ainda, de fazer isso, mas nós precisamos disso. E isso não é piegas, viu? Não sai por aí, a professora Lívia foi lá falando um negócio de piegas, não é não. Que é assim que a comunidade negra sobreviveu. Construímos esse tipo de trocas. É assim que os povos indígenas sobrevivem, que constroem esse tipo de trocas. E aí alguém me falava da questão da cosmovisão. Aprender isso, essa cosmovisão com esses sujeitos, é também algo emancipatório e de resistência que as ações afirmativas trazem. Quando nós tivermos estudantes indígenas, estudantes quilombolas, estudantes de outros negros, de outras realidades, quais são os conhecimentos, quais são os saberes, quais são as práticas, quais são as culturas que esses grupos, esses coletivos têm, que podem nos ajudar a sair desse encarceramento da classe média que nós nos colocamos. E esse encarceramento da classe média está nos grupos populares, porque é mentalidade, é imaginário. Eu posso não ter dinheiro nenhum, mas aquela mentalidade, aquele imaginário individualista está ali comigo. Entendeu? Então, nós temos que apelar para essas dimensões, porque foram essas dimensões que nos ajudaram a superar muitas e muitas lutas, eu acho, em relação ao que me perguntaram.
Por isso, Jerusalém é o momento da revolução. E você que falava sobre isso, é o momento da revolução, sim. Com relação a Patrícia, os corpos, eu diria, e aí, pegando os estudos que Lia faz muito bem, eu diria que quando a própria branquitude, cadê a Patrícia? Quando a própria branquitude, né, se constrói com uma branquitude crítica, uma branquitude que revê, não é isso? Posturas, privilégios, uma branquitude que tem a humildade de chegar e falar só, eu fui reeducada, porque não é todo mundo que faz isso que você fez, eu não sabia, eu aprendi, não é isso? Quando a gente tem processos como esse corpo branco também se torna insurgente, principalmente quando ele está com outros corpos brancos. Ele se torna insurgente também ali. E a gente precisa que isso aconteça mais. Porque você tem acesso a lugares que eu não tenho, Joana não tem. A Lia tem acesso a lugares que eu não tenho, Joana. Mas ali, um corpo com uma branquitude crítica, emancipatória e insurgente, ele pode ser muito mais ouvido e ter acesso a determinados espaços, discursos e narrativas que eu, por exemplo, não teria. Não é isso? Então, acho que é essa troca. E, com relação a André, já respondi, com relação aos conceitos, né, do professor, do Lindeberg, que eu fico assim, orgulhosa e honrada de ouvi-lo, e a nossa aluna que a UFMG implemente as cotas para professores e professoras, ainda não implementamos, está uma luta, conseguimos para os técnicos, mas não conseguimos ainda nos docentes, porque os departamentos seguram, né, e soltam uma vaga, 2 vagas, que é a forma de não implementar o que a 12.990 fez. Então, se não vier de cima, essa conversa com a reitoria, com uma comissão de ação afirmativa que está lá. Bom, eu diria que quando a gente pensa essa loucura que está os direitos humanos hoje, quem preside, eu acho que nós temos as condições de fazer um debate trazendo uma discussão do que são os direitos humanos numa perspectiva das ações afirmativas, vou chamar a atenção assim, e indagando algo que não é meu, mas outros intelectuais já fizeram isso, já criticaram, as feministas já fizeram isso muito bem, que é quem é o humano dos direitos humanos. Eu acho que essa é uma boa forma da gente desconstruir o que a Damares tem feito. Vamos perguntar quem é o humano dos direitos humanos. E vamos perguntar qual projeto, refletir sobre qual projeto de sociedade, de nação, de universidade, de saúde, de educação, de direitos humanos, que de fato corresponde à ausência da implementação dos direitos humanos que a gente ainda tem no Brasil. Avançamos em alguns aspectos, mas nós somos nota muito baixa em relação à garantia de direitos humanos quando comparado com outras nações. E isso qualquer um que passou pelos direitos humanos sabe disso, com todos os esforços. E aí a questão do genocídio da juventude negra é um ponto central que mostra para a gente como que nós estamos longe de atingir esses direitos humanos e a pergunta de quem é o humano dos direitos humanos. Então, pegar o projeto político do atual Ministério e indagá-lo à luz de que direitos humanos são esses é uma boa forma de uma contribuição epistemológica, digamos assim, que nós podemos ter. Nós temos falado muito sobre fundamentalismo religioso. Será que as pessoas que nos ouvem sabem o que é fundamentalismo? Sabem o que é fundamentalismo religioso? O que é isso? Quem vai formular? Quem pode formular interpretando de forma que seja mais, que atinja um número maior de pessoas sobre isso que a gente está alertando as pessoas? Esse é um trabalho que a universidade pode fazer. Esse é um trabalho que os intelectuais podem fazer, que as estudantes podem fazer. Eu vou pegar 2 outros elementos. Não sei se era isso que você queria, mas eu estou tentando... É isso? Cadê ele? Então tá. Outros 2. Escola sem partido e ideologia de gênero. Como tornar isso compreensível para as pessoas que defendem, até mesmo sem saber o que elas estão defendendo? Não adianta eu fazer um discurso para nós do que é a escola sem partido. Eu tenho que começar uma discussão da escola como direito para quem, a violência que as pessoas incidem. Peguem, por exemplo, a questão da violência doméstica e de como as nossas meninas sofrem dentro das famílias e dentro das escolas em relação ao machismo, em relação aos estupros, etc., e a violência. E pergunta, a
A escola não tem que ajudar a gente a avançar nessas questões? Você deixaria sua filha numa escola que não se responsabilizasse de discutir isso com as suas crianças, com seus adolescentes, seus estudantes, sabendo que isso acontece e nós precisamos alertar essas crianças? Peguem pelas questões que dizem respeito à vida. Nós temos que pegar por aí a vida, como que atinge a vida das pessoas. Então o conceito é para que eu consiga elaborar, construir teoria, etc. Mas a grande teoria emancipatória é aquela que não faz uma separação entre os conceitos e as práticas. Eu tenho que, o conceito para ser válido do ponto de vista emancipatório, ele tem que ser aquele que eu consigo fazer o diálogo acadêmico com ele, com os meus pares, mas ele também me ajuda a fazer o diálogo com quem não está nesse mesmo campo político e epistemológico. E a gente ainda não fez isso tão bem. Há pessoas que fazem, muito poucas. Então eu acho que aí está contribuições que a gente pode colocar. Com relação ao Sérgio, olha, eu acho, aí voltando àquela questão do PL, que está aí, né, do projeto de acabar com as cotas raciais, que a gente tem que rapidamente se mobilizar, né, e é rapidamente se mobilizar mesmo, gente. A rede social, bota na rede social que é absurdo isso, é levar faixa, é isso, é criar confusão, porque senão isso passa rapidinho por baixo da mesa, como a gente fala. E eu acho que a revisão da reserva de vagas, eles virão com tudo, naquilo que diz respeito à lei. Mas aí nós temos que tensionar e articular dentro das universidades, porque a autonomia universitária está aí. E a universidade, lembram-se que quando as cotas começaram, não foi pela lei, foi pela autonomia universitária, que os conselhos universitários começaram a instituir as cotas. E depois veio a lei, e a lei então universalizou para todo mundo. Então esse debate a gente tem que começar a construir dentro das universidades, de pensar que a universidade tem que ser uma das principais instituições a bater o pé contra qualquer tipo de revisão que vá prejudicar essa legislação. E aí entra os nossos reitores, as nossas reitoras, os nossos conselhos universitários, entendeu? São tempos de necessidade e entra o movimento negro, óbvio, na sociedade brasileira fazendo a pressão. Mas aí, olha, vamos pensar aqui nas articulações. Se o movimento negro não gritar sozinho dessa vez, se mais movimentos gritarem junto com ele, partidos, sindicatos, etc., nós vamos mostrar que aí é um vespeiro para se mexer e a gente consegue, de alguma forma, tensionar a possibilidade de, nessa revisão, ela ser uma revisão reguladora para baixo e não emancipatória naquilo que ela tem que ser. E com relação a Gabriela, a questão da EJA, das ações afirmativas, então, com a minha turma, eu me lembro que eu queria falar sobre o direito das mulheres e a questão de gênero, e a minha turma tinha várias pessoas dessa linhagem conservadora, mais fundamentalista. Era de tal ordem que eu começava a falar em gênero, tinha aluno que pegava as coisas e saía de sala. Saía da sala, porque não queria ouvir falar a palavra gênero. Olha o grau da coisa, né? Então, eu me lembro que eu comecei a fazer uma conversa, eram maioria de mulheres, né, na pedagogia, eu comecei a fazer uma conversa de como elas estavam vestidas vindo para a sala de aula, as estudantes. Elas estavam de short, tinha estudante que estava de camiseta. Eu comecei a perguntar para elas se as mães delas podiam vestir daquela forma como estavam. E queria ouvir todo mundo. E aí eu perguntava por que hoje elas podiam e as mães das avós não podiam. Aí elas falavam, por causa do tempo, mudou a história, etc, etc. Aí eu perguntava para elas, mas vocês acham que o tempo e a história muda de forma neutra e as pessoas não fazem nada? É claro que as pessoas captam, né? E alguém fala assim, tem gente que lutou por isso, etc. E aí eu introduzi a questão da luta das mulheres e da questão de gênero, falando para elas que se não fosse a luta de outras mulheres, elas não poderiam estar assim. Se não fosse a luta de muitas outras mulheres, várias igrejas que antes eram conservadoras e as mulheres só podiam usar saia, as mulheres não estariam de calça comprida. E falei com elas, então é esse o debate que vocês querem que não faça mais na escola, sendo que vocês são frutos desse debate, vocês são frutos dessa emancipação. E aí eu introduzi o Dia Internacional da Mulher, o que aquelas mulheres faziam. Olha, eu contei rápido, mas eu tive que dar um nó assim, pedagógico para eu conseguir chegar do shortinho que ela estava usando. Eu não entrei em nada de que se
sair, um homem vai mexer com ela, essas jargões que já estão batidos e que todos os setores conservadores já têm respostas para isso, é isso que a gente vai ter que fazer. Outras entradas, outras formas de abordar o tema, e abordando o tema pela vida das pessoas, pelo efeito que faz nas nossas vidas, não por aquilo que a gente já criou um grau de abstração teórica, que para esse público aqui eu posso falar, mas para outro público eu não posso chegar no grau da abstração teórica. Eu tenho que chegar nas práticas, das vivências, das experiências, do desperdício das experiências, para falar, olha, sobre isso tem teorização. Então, sobre isso tem conceito, sobre isso se produziu conhecimento. Autora tal, autor tal, autor tal. Mas só que nós não aprendemos a ensinar assim, não é mesmo? Nós não aprendemos a ensinar assim. Nós aprendemos a ensinar da teoria do conceito para a prática e a realidade. E pasme, muitas vezes nós inventamos dissertações e teses assim. A pessoa está lá no quilombo, e aí você fala, observa lá, anota, traz tudo, depois a gente vai conversar, você fala assim, pega aqui o autor tal, leve esse autor para o quilombo e veja o que ele falou e encontre lá. Construir epistemologias emancipatórias é isso, elas não estão desvinculadas das práticas, né? Meu tempo está acabando, né? E a Tatiana falou uma coisinha linda que eu queria levar para mim. Se puder, manda para a Joana, que a Joana me dá. Eu só pensei, Tatiana, na questão da utopia e de um texto do Paulo Freire, muito lindo, que ele fala da educação, educação um sonho possível. Está num livro chamado Educador, Vida e Morte, da década de 80. Você conhece, né? E ele fala nesse livro da utopia como um sonho realizável. Porque na grande maioria das vezes a utopia é vista como algo irrealizável, né? E ele fala algo muito lindo, que a utopia é um projeto de futuro construído no presente. Então você fala assim, professora Nilma, a senhora não fica desanimada, a senhora não fica, nosso Deus, os remédios a gente tem que tomar, né? Para ajudar a saúde mental. Mas o que eu tenho aprendido é que projetar para o futuro é grande, entendeu? Projetar é assim, a gente vai derrubar esse fascismo, a gente vai avançar, etc, etc. Nós projetamos isso. Para isso nos dá munição na caminhada no presente. Porque é no presente que a gente está construindo essa utopia. Então eu me lembrei muito disso quando você falou. E finalizando, que eu tenho que concluir, tenho que pegar um voo. Tem um artigo meu que pode ajudar também a gente a compreender um pouco as questões que falamos aqui, principalmente da juventude, chamado Pedagogia da Crueldade. É muito recente que eu publiquei. Ele está na Educação em Revista, a gente baixa online. Eu estou me inspirando na Rita Segato, numa discussão que ela faz sobre a pedagogia da crueldade. Eu estou me inspirando nela para falar da questão dos corpos negros e da sabedoria e sagacidade da juventude negra, quando retoma a ideia do genocídio, que foi trabalhado por Abdias do Nascimento no quilombismo. Então, como que os conceitos vão sendo retransformados, ressignificados ao longo da nossa trajetória política, e muitas vezes a gente não retoma, por exemplo, o Abdias, numa aula que a gente está dando sobre a questão racial, sobre resistência, e nem sobre questão racial, pode ser uma aula sobre as lutas sociais, mas aquele autor e aquela autora, negro e negra, que produziu conhecimento, pode estar lá incluído nas nossas referências, e não precisa estar incluído só se eu vou dar a temática racial, entendeu? É isso, gente. Muito obrigada.